Nosso convidado hoje aqui no Jornal 96 é o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. Nosso assunto principal é o acordo do governo com as prefeituras em torno do PROED, que é o Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial. Bom dia, secretário. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gerlane, Lugo, ouvintes da Rádio 96. Na semana passada, a governadora recebeu a FEMURNE com a representação de prefeitos e a gente fez esse acordo com eles. Foi um diálogo bem amplo, assim, bastante democrático, e chegamos nesse acordo nesse período inicial de transição do PROAD, né, do modelo anterior, para o PROED, da gente minimizar o impacto nas finanças dos municípios, tanto em 2019 quanto em 2020. Então, nesse acordo, a gente repassaria esse ano 10 milhões de reais, né, para a saúde, né, dentro do um dinheiro fundo a fundo, e em 2020 também. Então, esse foi o acordo, eles aceitaram lá. O presidente Naldinho tinha outros prefeitos, era uma comissão bem representativa, e a gente ficou bem feliz porque assim, a gente sabe da importância da mudança desse modelo para o desenvolvimento do Estado, e a gente chegar nesse acordo com as prefeituras, eu acho que foi um dia que eu diria como histórico para a nova história do Rio Grande do Norte. Secretário, os prefeitos estavam fazendo uma conta de que haveria uma perda de mais de 80 milhões de reais para todos os municípios, né? E somente o município de Natal aponta aí uma perda de 24 milhões de reais por ano. Esse acordo inclui a capital? A gente está acompanhando notícia aí que o prefeito Álvaro Dias vai judicializar essa questão, porque a perda, segundo ele, para a capital é muito grande, 24 milhões de reais por ano. Diógenes, a gente quando fez o acordo com a FEMURNE representa, até onde a gente saiba, representa todos os municípios do estado. Então, estaria incluído sim a capital. Essa projeção de 84 milhões, ela é em cima de uma fotografia, né? Conforme se não tivesse uma reação da economia. Por exemplo, no mês passado, que foi o primeiro mês que a gente pediu para os prefeitos esperarem para a gente ver a fotografia daquele mês, se confirmou um impacto no ICMS repassado aos municípios de 6 milhões de reais. Então já foi abaixo dos 7. Esse mês, pela projeção de arrecadação que a gente tem hoje, até o dia 15, a gente já vislumbra que não haverá perda, certo? Porque assim, é muito dinâmico, né? Depende do crescimento da economia, depende do nível de consumo no estado. Há município que teve ganho, né? Sim. Então, assim, eu acho que o importante, né, do PROAD, dessa mudança do PROAD para o PROED, é o Estado retomar o seu crescimento econômico, que a gente está parado aqui há anos. A gente vê o Ceará, que as pessoas mandam foto pelo WhatsApp de obras na orla de Fortaleza, etc. E as pessoas perguntam por que o Rio Grande do Norte está parado. Por esse desequilíbrio. São coisas como essa. O PROAD causava um prejuízo para o Estado muito grande de hoje, não só com relação às prefeituras, mas também ele inflava artificialmente a arrecadação do Estado, e aí você gerava todos aqueles percentuais constitucionais incidiam sobre uma renúncia, sobre uma receita fictícia. Então, o prejuízo do PROAD cumpriu o seu papel, né, ao longo do expirou, não foi em julho? E isso cumpriu seu papel. A gente lá atrás era o que se podia fazer, mas a gente estava com um modelo defasado, obsoleto, e os estados em volta aqui, os estados vizinhos, todos eles fazendo a indústria crescer e a gente perdendo emprego aqui dentro. Marcos Alexandre. Secretário, bom dia. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui aos ouvintes como é que será feita essa compensação, né, com as prefeituras, né, tendo em vista que o governo acertou uma compensação até o final do ano de 10 milhões, daria em torno aí de 2,5 a 3 milhões por mês, e mais 2 milhões no início do próximo ano. Sendo que o primeiro levantamento já aponta aí um impacto de perda de 6 milhões, né, como o dado que o senhor trouxe. Então, como é que vai ser feita essa compensação? Os municípios não continuarão perdendo, já que terá aí, por exemplo, de acordo com esse primeiro mês de levantamento, já um déficit aí de 4 milhões e meio, uma diferença negativa de 4 milhões e meio? Então, Marcos, a pergunta é excelente. Como é que se responde isso? Primeiro que a perda que, vamos chamar de o impacto negativo que tem no repasse de ICMS para os municípios, ele não fica só com o Estado, né? Parte disso vai para as indústrias, né? É um ganho do incentivo das indústrias. Então, assim, o Estado não teria como arcar
com essa parte que foi para as indústrias. Então, esse percentual que a gente chegou em acordo com eles é daquilo que o Estado abriu mão, do que o Estado viria para o Estado, e não do que vai para as indústrias. Essa é a questão. A gente, até o representante da Guararapes, o representante da Vicunha estavam lá com a gente. Os empresários estavam Isso, e eles estavam dizendo, a gente precisa disso, porque é bem claro, se a gente não interromper esse ciclo, né, a gente aqui dá um passo atrás, e o Estado está dando um passo atrás também, a gente vai continuar nesse ciclo de perda de emprego aqui no Estado. Então, assim, é um primeiro momento, esse impacto existe, ninguém está negando que existe o impacto negativo. No primeiro momento, a área econômica negou o impacto... Não, a gente diz o seguinte, que a nossa perspectiva de crescimento, ela, por exemplo, agora em outubro, a arrecadação de outubro, até esse momento, ela já é maior do que a de outubro do ano passado. Então, não teria perda. Certo? Mas a gente não nega essa perda, esse impacto negativo, essa perda, seja lá como for. Agora, a gente precisa dar esse passo atrás para virar essa história, porque senão a gente vai continuar do mesmo jeito. E os prefeitos compreenderam isso? A gente saiu com um acordo, eles entendem, assim, é importante salientar a posição dos prefeitos, eles não são contra o PROED, né? A preocupação deles é nesse momento de crise profunda que os estados, a época do ano, né? Eles sempre colocam que a época do ano é complicada. A época, assim, a gente justifica por quê? Não é que a gente deixou para o pior momento, não é isso. A gente tinha que fazer isso até 31 de julho, né? Sim. O questionamento jurídico, Diógenes, ele é possível, sempre. Tese jurídica existem diversas. Agora, a gente fez isso baseado em estudos. Nos outros estados houve contestação dos municípios e elas não prosperaram. Então, assim, o caminho jurídico é viável. Agora, eu acho que a chance... Mas vocês trabalham com esse cenário, apesar do acordo... uma judicialização. Claro que a gente tem que se preparar. O município de Natal é o berço, a capital, né? A gente está preparado. A gente está preparado para isso. Fernando Lima. Secretário, bom dia. O senhor falou aqui que trabalhava com um modelo que já estava defasado, do PROAD, que acabou, venceu o prazo. Na sua opinião, a receita tributária do PROAD era fictícia? Não, é porque assim, Gerlane, para explicar como é que funcionava. No PROAD, parte do imposto das indústrias era pago pelo Estado. O Estado pagava 75% do ICMS das indústrias. Uma compensação em dinheiro. Ele pagava, de fato, tirava do orçamento, era cerca de 25 milhões por mês, que saía do orçamento do Estado para pagar o ICMS dessas indústrias. Isso gera uma arrecadação fictícia, porque foi o próprio Estado que pagou. Então era assim que funcionava esse modelo. Quer dizer, pegou com a mão e entregou com a mão. Era isso. E no meio do caminho perdia umas moedas aí, né, nessa história. Que aqui não vai dar tempo para a gente explicar, mas o Estado perdia uma parte desse recurso nesse meio tempo. Qual era o prejuízo que isso causava? Primeiro, que você incidia sobre esse valor fictício todos os percentuais constitucionais. E segundo, que você limitava o benefício a 75%. Que é nesse ponto aqui que a gente perdia a competitividade em relação aos outros estados. Tem estado que chegou a 85%, 90%. A 100%. Isso, e a gente está chegando até 95% para contribuintes estratégicos que a gente não tem hoje aqui, que a gente busca trazer de volta para cá. E uma das mudanças fundamentais do PROED é que não vai ter pagamento em dinheiro por parte do Estado. Acabou vai ter isso. benefício fiscal. A gente não tinha, para deixar bem claro, a gente não tinha em 2019, a partir de setembro, a gente não tinha mais orçamento para pagar o PROED, porque como era uma despesa, tinha que constar do orçamento. Aí ficava o crédito. Aí não, aí tinha que fazer crédito suplementar, todo ano era assim. Então, o PROAD realmente cumpriu o papel dele, mas não tinha mais condições da gente continuar com esse modelo, causava muito prejuízo ao Estado e também aos municípios. Marcos Alexandre. Secretário, enquanto o governo fazia a negociação e fazia os estudos, fazia a negociação com os prefeitos e fazia os estudos, né, os estudos técnicos e aritméticos e numéricos, a Assembleia apresentava e discutia um decreto legislativo para derrubar o PROED, né? Aí eu faço duas perguntas ao senhor. O governo vem acompanhando isso? O senhor tem feito contatos com a Assembleia, com os deputados? E outra coisa, o que aconteceria, quais as consequências de uma possível revogação do PROED na Assembleia Legislativa? Esse decreto ficou prejudicado com um acordo, né? Ou não? Porque há um questionamento também sobre
o modo, a forma como foi apresentado o novo programa? Se deveria ser uma lei, foi um decreto da governadora. Isso. E há uma inconstitucionalidade, pelo menos um entendimento de inconstitucionalidade por ter sido por decreto. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a gente está acompanhando de perto isso, claro, preocupadíssimos, porque a consequência disso ela é desastrosa. Só tem uma consequência desse decreto legislativo. Se derrubar o PROED, existe a possibilidade do decreto legislativo, a gente não tem como estabelecer outro benefício para a indústria. A gente está falando aqui em 24 mil empregos que estão em jogo. O deputado Tomba aqui disse que voltaria o PROAD. Não tem a possibilidade. Vou explicar por quê, bem rapidamente. Todo e qualquer benefício fiscal de ICMS, especificamente de ICMS, porque o ICMS envolve o Pacto Federativo, ele tem que ser autorizado pelo CONFAS. Certo? A regulamentação de qualquer benefício concedido de ICMS, ele é dado pelo CONFAS através da Lei Complementar 2475, a lei federal. Certo? A gente tinha até 31 de julho para reinstituir o PROAD. Isso não foi feito. Então, o PROAD agora, se a gente quisesse restituir, não pode mais. Não tem autorização do CONFAS para fazer isso. O PROED, a gente copiou de Pernambuco. É uma permissividade que foi concedida através da Lei Complementar 160 e do Convênio 190, que permite que você copie benefícios de estados vizinhos da sua mesma região. Fizemos essa cópia, trouxemos para o nosso ordenamento jurídico e depositamos no CONFAS. Então, o PROED hoje, ele diferente do PROAD, ele é um benefício totalmente regularizado. O PROAD não tinha autorização do CONFAS. E por isso, em alguns momentos, algumas indústrias aqui do estado tinham seus créditos glosados quando vendia para São Paulo, para o sul do país. Então, assim, a única consequência de uma possível derrubada do PROED é a gente acabar com o benefício da indústria no estado. Eu acho que nenhum deputado quer isso, o governo do estado quer isso e nenhum prefeito quer isso também, que a gente está falando de emprego. Mas com um acordo fechado, o governo e os municípios, esse decreto legislativo não fica prejudicado? Parlamentares participaram da reunião, né? Isso, o deputado Getúlio Rego estava, o deputado Bernardo, assim, reconheceu. Ele não chegou a participar, ele teve que sair, foi. Mas, assim, importante esse debate, a participação do Poder Legislativo. E eu acho que toda a nossa sociedade, o governo do estado, até as prefeituras também, e os deputados, acho que tem que fazer um movimento para retirar esse decreto, para tirar essa insegurança jurídica aqui do estado, porque todo esse movimento... As informações que o senhor tem é que o decreto continua tramitando? O decreto não foi retirado ainda. A gente, na Comissão de Constituição e Justiça. Né? Porque qual é o efeito negativo, Diógenes? O fato de não derrubar, tá? Mas só a ameaça. Você imagina, a gente está fazendo um evento agora em dia 4 de novembro em São Paulo, com possíveis investidores aqui no estado. Qual a segurança jurídica que você leva para um evento desse com um decreto desse tramitando na Assembleia Legislativa? Vão tentar atrair as indústrias, né? Isso, todo o nosso esforço é para isso, para a gente retomar o crescimento do estado. Então, assim, é um apelo que nós estamos fazendo aos deputados para que retire esse decreto. A gente já fechou um acordo com as prefeituras, nos comprometemos a fazer essa compensação. Veja que nos outros estados que foi feita essa migração, não houve nenhum tipo de compensação, mas a gente entendendo esse momento crítico das prefeituras... Pernambuco teve, o que os prefeitos alegam. Não teve, assim, até conversei com o prefeito Naldinho, eu vi a entrevista dele aqui, eu ouvi a entrevista, ele trouxe essa informação de que em Pernambuco teria sido realizada uma compensação, mas lá foi outro programa, em outra época. E eu vou trazer uma última informação para vocês sobre o PROED aqui. Pernambuco abandonou esse modelo há 17 anos. Nós estamos atrasados 17 anos em mudar esse modelo de benefício financeiro para benefício fiscal da indústria. Secretário, nossa entrevista está caminhando para o final, mas eu queria um comentário do senhor sobre essa manchete da Tribuna do Norte, que aponta que o reajuste da PM vai custar 623 milhões de reais até 2022. Com certeza, essa proposta que tramita na Assembleia tem seu impacto fiscal. Sim, Diógenes, isso foi um acordo que foi trabalhado ao longo dos 6 meses, né? O governo do estado, com as categorias com a polícia militar e os bombeiros. Há uma diferença muito grande entre as forças de segurança hoje.
todo esse acordo visa a gente equalizar os ganhos dessas forças. Esse impacto, preciso explicar, esses 623 milhões de reais, eles se referem aos 3 anos. Então, no final de 3 anos, lá em 2022, o que vai ser gasto, que é o gasto de folha em 3 anos, a gente está falando aqui em 12 bilhões. 12,5 bilhões. Então, o impacto disso dá em torno de 2,7% com todo o nosso gasto de pessoal nesse período. Então, assim, cabe dentro da nossa dentro até da PPA, do PPA e da LOA, a gente botou lá uma estimativa de 4% de crescimento da folha por ano, e esse acordo, que é um acordo que traz justiça ao pagamento das nossas forças de segurança, ele cabe dentro do nosso planejamento. Mas esse reajuste para os policiais militares e bombeiros, justo, né? Qualquer categoria merece. Isso não vai colocar pressão no conjunto dos servidores que também querem aumento, que também querem salários em dia? Não tem dúvida, a gente sabe disso, mas é uma correção de uma situação histórica, né, que a gente encontrou, e a gente precisa fazer essa correção. Compromete a nossa margem de crescimento da folha que a gente tem para esses próximos anos, e isso foi uma escolha que nós fizemos. Isso, eu queria agradecer a presença do secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier. Carlos, obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Diógenes, obrigado, Marcos, obrigado, Gerlane.